Olá pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo do meu canal e nesse canal a minha intenção é divulgar vídeos de programação. Onde eu vou passar alguns conhecimentos que eu tenho de programação, principalmente na área web, desenvolvimento PHP, e também vídeos sobre administração de sistema, administração do sistema Linux, né? Principalmente Ubuntu. Bem, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento de um blog simples com o Cake PHP na versão 3.0. O objetivo desse vídeo é mostrar o que há de novo no Cake 3 e também ensinar para aqueles que ainda não sabem como funciona o Cake, como que é essa questão de desenvolver um site pequeno, um site bem simples, usando esse framework que é bem poderoso. É um framework baseado no modelo MVC, né? no padrão MVC. Bem, e é isso aí. Agora, partindo para a mão na massa, a primeira coisa que vocês devem fazer é instalar o Composer. O Composer ele é um gerenciador de dependências para o PHP e hoje em dia ele tem se tornado meio que referência. Então, se você está acostumado a programar em Java e você tem um Maven lá, o Composer é como se fosse um Maven do PHP. Então, você declara suas dependências no arquivo composer.json e quando você manda ele dar update lá, ele sai instalando tudo, as dependências, tudo facinho. E por que você vai ter que instalar isso? Porque o Cake PHP 3.0, por enquanto, já que não tem uma versão definitiva ainda do Cake PHP na versão 3, por enquanto está sendo utilizado esse esqueleto de aplicação aqui. E para instalar ele, você vai precisar rodar esse comando aqui que usa o Composer. Como eu já tenho o Composer instalado na minha máquina, eu vou rodar aqui para vocês verem como que deve ser feito. Então eu vou vir aqui, vou digitar o Composer, que é o comando, Create Project, e depois aqui no final, como fala aqui na documentação do framework, você coloca o nome do seu aplicativo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui log test. Depois que você mandar rodar esse comando aqui, o Composer vai buscar aquele modelo de aplicação, que é esse modelo aqui, vai instalar todas as dependências e vai deixar tudo prontinho para você poder usar. Esse comando, ele, dependendo da sua conexão com a internet, ele pode demorar um pouco, principalmente por causa das dependências. As dependências elas são muito grandes. Então eu vou voltar quando tiver tudo terminado de instalar, beleza? Bem, galera, isso aí, ó. Já terminou aqui a minha instalação, ó, como vocês podem ver. Esse script aqui do Cake PHP, desse template da aplicação, ele já faz uma série de setagem de permissões aqui para ficar tudo certinho, você não tem nenhum problema. Então agora, eu estou usando aqui no meu computador a versão, como vocês podem ver aqui, ó, 5.5.9 do PHP. E, se eu não me engano, a partir da versão 5.4 o PHP já tem um servidor embutido aqui, junto com o cliente aqui do PHP. Então, eu vou rodar aqui da linha de comando mesmo, um servidor na porta, vamos ver aqui, 8084, tendo como raiz o meu blog teste webroot. Ops, que era um S maiúsculo. E o endereço aqui tem que incluir o nosso endereço de localhost aqui. Beleza.
Então aqui, ó, se vocês virem agora no localhost 8084, vocês vão ver, vocês devem ver, né, uma aplicação, uma página que nem essa aqui. Então, se vocês virem aqui no localhost 8084, que é a porta que você especificou, vocês têm que ver uma página semelhante a essa aqui. Aí, o que está falando de erro aqui? Que ele não está conseguindo acessar o nosso banco de dados. Para ele conseguir acessar o nosso banco de dados, a gente vai ter que configurar o nosso banco de dados. Então, eu vou abrir esse projeto que eu acabei de criar aqui na minha IDE. E vou vir aqui, ó, config, vocês vão vir aqui, config app, e vão procurar essa parte aqui onde fala data source. Vai estar ali, deixa eu ver que linha é essa aqui. Na linha 206 aqui. Então, nesse tutorial aqui, nessa videoaula, eu vou usar o MySQL. Então, eu vou deixar aqui com esse driver do MySQL mesmo. Se você utilizasse Postgres, era só trocar aqui assim, ó, para Postgres. Se eu não me engano, Postgres. Isso, Postgres. Como eu estou utilizando MySQL, eu vou deixar MySQL mesmo. Meu local, aqui o meu é o localhost mesmo. Meu username, vou usar a senha de root, ou a conta de root. Meu password não vou colocar agora, né, porque por motivos óbvios. O banco de dados, eu já configurei um banco de dados para mim, aqui, criei lá no PHP MyAdmin mesmo, um banco de dados novo, chamado YTblog. Então é esse banco que eu vou estar utilizando. E aí assim que você salvar, e lembre-se de colocar a senha aqui, por favor. Vocês vão voltar aqui na página e vocês vão ver que agora o PHP, o Cake PHP está falando que consegue conectar no banco. Então tá tudo certinho e aí ele está pronto já para começar a ser desenvolvido aplicações nessa instalação que a gente fez. Tá, depois disso, o primeiro passo, eu vou parar aqui o meu servidor e a gente vai configurar um outro plugin bem bacana aqui. Tá. Corta. Voltando. Agora que o PHP, Cake PHP, consegue ver tudo e tá tudo certinho com a nossa instalação, eu vou começar instalando um plugin bem bacana, que é o plugin de Immigrations. Então, a gente vai instalar aqui o plugin de Immigrations. E para instalar ele, também a gente vai usar o Composer. Então, a gente vai copiar essa linha aqui, ó. E vai copiar e colar no nosso Composer JSON. Aqui dentro dessa chave aqui do require. Copiou aqui. Depois a gente volta aqui na nossa pasta. Dentro da nossa pasta a gente vai dar um Composer Update. Isso vai fazer com que o Composer atualize nossas dependências e instale essa nova dependência que a gente está declarando.
Bem, agora que terminou tudo aqui de instalar as dependências, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai seguindo aqui, ó, as instruções do plugin. A gente vai carregar esse plugin para que o Cake PHP possa enxergar ele. Então aqui a gente vai aqui, ó, Bootstrap. Tem uma parte aqui específica para carregar os plugins. Já tem um debug kit aqui. E a gente vai adicionar o migrations logo abaixo dele. Feito isso, a gente vai começar criando a nossa primeira migration. Para quem está vindo do Rails ou já deve estar acostumado com a questão de migrations. As migrations, elas são muito boas para manter o nosso banco versionado de acordo com o nosso código. Então, se você usa algum versionador tipo Git ou SVN, você consegue manter o seu banco sempre em sintonia com o seu código, sempre sincronizado com o seu código. Então, para criar a nossa primeira migration, a gente vai rodar o comando aqui, ó, migrations create. E aqui vai ser o nome da nossa migration. Eu particularmente gosto de usar nomes em inglês, tanto nomes de classe como nome de objetos, de métodos, tudo. Então, nesse caso aqui eu vou fazer uma migration chamada create posts. E essa migration aqui vai ser responsável por criar nossa tabela de posts. Certo? Então, ó, você pode ver que ele criou esse arquivo aqui, ó, migrations 2014 tal. Isso aqui é uma timestamp com o tempo que foi criado. Então, isso aqui vai modificar de acordo com o tempo que você estiver fazendo essa aula. E aqui o nome da migration com underline, né? O nome create posts. Agora o que a gente vai fazer é editar esse arquivo que acabou de ser criado. Nesse bloco, esse método change aqui, você pode deletar ele, porque a gente vai querer que as nossas migrations elas sejam reversíveis, né? Então como que ocorre o esquema aqui de migration? Toda vez que você declara alguma coisa no up, é o que vai ocorrer, você vai estar declarando o que vai ocorrer quando você rodar essa migration de uma forma avante, para frente. Então, nesse caso, aqui a gente vai criar nossa tabela. E as migrations, elas são bacanas porque elas permitem fazer o rollback delas. O rollback é nada mais que voltar no tempo e desfazer essa migration. Então, se no up a gente criou a tabela, aqui no down a gente vai dropar a tabela ou excluir a tabela do banco. Esse plugin de migrations do Cake PHP 3.0, ele usa o Things por baixo, e que é do Symfony. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar a sintaxe do próprio Things. Se você já conhece o Things, você deve estar bem familiarizado com o que eu vou escrever aqui agora. Então a gente vai começar a declarar uma tabela aqui chamada posts. E aí a gente vai começar a adicionar as colunas nessa nossa tabela. Por padrão, ele já adiciona uma coluna de ID, ou seja, a primary key, né, ou chave primária.
Então, nesse caso a gente não vai precisar declarar uma primary key aqui. Eu vou colocar aqui um título para o post com um tipo de dado string. Lembrando que como o Finks ele funciona para vários bancos diferentes, você não tem um tipo de dado específico do banco. Você tem os tipos de dados especificados pelo próprio Finks. Depois vou adicionar uma outra coluna aqui para ser o nosso corpo do nosso post do blog. Outra coluna para ser quando esse post foi criado. Vou colocar aqui o tipo datetime do MySQL, né? Que depois isso vai ser mapeado de acordo com os mapeamentos do Finks. E uma última coluna que é a modified. Essas últimas duas colunas elas são tratadas de forma automática pelo Cake. Então toda vez que você cria ou edita um post, essas colunas são atualizadas. Isso é uma das facilidades que o Cake oferece pra gente também. Depois aqui no down, para excluir a tabela, a gente vai vir aqui, vai verificar primeiro se essa tabela, se o nosso data source, né, se o nosso banco existe essa tabela posts no nosso banco, e se tiver, eu vou tentar excluir ela. Então vou dar um drop table posts. Simples assim. Então depois de ter terminado de escrever a migration, a gente vai rodar ela. Então você pode ver aqui que ele demorou 156 milésimos de segundo para rodar essa migration, e que deu tudo certo, né? All done aqui, deu tudo certo. Beleza. Agora se vocês verificarem no seu banco, provavelmente ele vai ter criado duas tabelas. Esse Finks log, ele mostra qual que foi a última migration que você rodou. Ele mantém um log aqui de todas as migrations rodadas para saber em que versão do banco que ele tá. E ele também deve ter criado sua tabela de posts aqui, ó, com todos os campos que você declarou. Ok. Depois de você ter criado o banco e criado a tabela, a gente vai começar agora a codificar de verdade. Então aqui o primeiro passo, a gente vai criar um model. Um model, ele encapsula basicamente toda a regra de negócio da sua aplicação dentro do padrão MVC. Então a tendência é que você tente, indicado na verdade, é que você tente colocar o máximo de código para dentro do seu model, e isso vai ser reutilizado durante toda a aplicação. No Cake, os models eles são separados em duas partes, em tabelas e entidades. A tabela, a parte do model, que é a tabela, ela é bem inerente ao banco. Então, nesse objeto que você vai criar aqui dentro desse diretório ou pacote, você vai declarar algumas associações, regras de validação. Já a entidade é mais um objeto de manipulação de dados. Então a gente vai criar lá
aqui dentro um novo arquivo, uma nova classe PHP. O nome dessa classe vai ser posts table. Isso aqui é um padrão do Cake. Então, sempre que você for criar uma classe do tipo table aqui do model, você coloca o nome da sua tabela no plural aqui e seguida por table. O namespace aqui vai ser o app model table. File name aqui, tudo certinho. Agora, o próximo passo, você vai fazer essa classe estender a classe base do Cake, que se chama table. E aí você tem que adicionar esse import aqui, esse use do PHP. Lembrando, galera, que para você poder rodar o Cake PHP 3.0, a versão mínima, como vocês podem ver aqui, tem que ser 5.4.16. Então, quando vocês forem baixar ou o Champ pro Windows ou o PHP mesmo pro Linux, na hora de fazer setup do seu ambiente aí, lembra de tentar instalar a versão sempre mais atualizada do PHP, né? Eu aqui, como já mostrei no começo do vídeo, estou usando a 5.5. Bem, aqui é só isso que a gente precisa fazer. Então, depois de ter criado aqui a tabela, a gente vai criar a nossa entidade. Então, a entidade ela vem aqui com o nome singular da tabela. Então a gente vai criar o nome post.php. O nosso namespace vai ser de novo aqui app model. E agora vai mudar para entity. Aí a gente vai criar aqui nossa class post e vai fazer ela herdar da classe entity padrão aqui do Cake PHP também. A gente vai ter que declarar também aqui, ó, quais campos que vão ser acessíveis. Aqui é outra coisa que quem tá vindo do Rails vai estar mais familiarizado, perdão. Esses campos aqui são os campos que podem ser atribuídos de forma em massa. Então, tipo, eu posso criar uma nova tupla dessa tabela utilizando esses dois campos, porque eles estão aqui nessa whitelist aqui, né, como a gente chama. Então a gente declara esse array aqui com esse nome accessible na classe, e aí a gente pode atribuir esses dois. Voltando. Bem, depois de ter feito isso, a gente vai ter terminado nossa camada de model por enquanto. Depois a gente vai adicionar algumas coisinhas a mais.